Que eu não era esse tipo de pessoa que ia seguir uma carreira linear. Eu era um tipo de pessoa diferente, que tem tantas outras pessoas diferentes como eu, que não querem esse caminho linear, que é a escadinha, né? Gente, olha quem vocês conseguiram trazer pra esse canal. Muito obrigada a vocês. Imagina, que me ajudaram a vir aqui na Casa da Passa. Se Ela vocês... passou aqui Passei aqui na Casa da Passa. Se vocês ainda não conhecem o canal da Passa, a Passa tem 2 canais. O Passa dos 30 e o Passa em Casa, que são canais incríveis. E se você não assistiu o vídeo que eu comentei sobre o canal dela, foi um vídeo que a gente tava falando um pouco sobre maturidade. Eu vou deixar o link aqui. E eu quis trazer aqui uma conversa com a Passa de uma coisa que a gente fala bastante aqui no canal, que é sobre essas frustrações da vida adulta, né? As coisas que a gente acha que a gente vai vivenciar quando a gente chega perto dos 30 e as coisas não acontecem como a gente espera. O que você acha que foi uma das maiores frustrações que você viveu da vida adulta, assim? Ou né? Porque sempre são algumas. É isso que eu ia falar, não existiu uma frustração, sabe, Lari? Foram muitas, cara, porque eu também cheguei nos 30, como todo mundo chega nos 30, apavorada, do tipo, não tô onde eu queria, não cheguei exatamente no ponto como eu gostaria que estivesse. Por quê? Porque você vê todo mundo chegando aos 30 sempre super bem sucedido e você pensa, por que eu não tô lá? Por que eu também não sou essa pessoa? Por que eu não cheguei nesse ponto? E sempre tem umas pessoas fora da curva que chegam lá muito rápido, né? E aquilo frustra a gente demais. E aí a gente não consegue entender, inclusive, o chegar lá de algumas pessoas que é muito rápido. A gente não entende o corte de privilégio que essa pessoa teve. A gente não entende o quão com a bunda virada pra lua ela nasceu, sabe? Sim. A gente não entende essas coisas. Porque às vezes ela tava no lugar certo, do lado da pessoa certa, com as condições e os privilégios certos. E pá, deu tudo certo pra ela. Mas isso não acontece com todo mundo. E às vezes a gente pegar a exceção como a regra faz com que a gente fique frustrado. Então isso é o que acontecia o tempo inteiro. Sim. Né? Chegar aos 30 e não ter tudo aquilo, ou seja, você já começa a ficar assim, meu Deus do céu, por mais que aos 30 eu tava cagada, eu já tava casada, que era uma das coisas, é um dos checklists, né? Sim. É um dos checklists, eu tava ali. Não era uma coisa, tipo, eu me casei porque eu queria, não porque era uma pressão social que existia ali. Mas rola essa quase depressão, né? Do tipo, cara, cheguei no momento, mas não era exatamente como eu queria. E isso teve a ver com profissão, principalmente, e o avião está passando, e vocês vão entender depois mais sobre o porquê a gente para o avião. A gente vai botar uma contagem de quantas vezes a gente teve que parar pra esperar o avião. Estava relacionada à carreira, porque eu sou o tipo de pessoa que durante a vida inteira viveu com mudança. Eu mudei de casa mais de 15 vezes durante os meus 20 e poucos anos. Nossa, isso eu já contei num vídeo lá no canal, porque eu mudei de escola mais de 7 vezes, eu mudava muito. Então, eu não tenho amigos de infância, eu não tenho nada disso, porque é uma coisa que normalmente se constrói quando você tem uma coisa mais estável, né? De moradia, de escola e tudo mais. Eu não tive isso. Eu cheguei aos 30 sem o que acontece com meu marido, por exemplo. Ele tem amigos de infância. Eu fico, nossa, como seria ter amigos de infância? Porque eu não tenho isso. Eu não tive relação com essas pessoas. E mesmo depois de Facebook, mídias sociais estão aí pra tentar a gente conectar essas pessoas, mesmo que você se conecte de novo, você não construiu uma história com ela. Então não tem essa coisa. Então, como eu sempre fui muito ligada com mudança, eu não gosto de ficar parada no mesmo lugar e aguentar sempre a mesma coisa. Então, eu nunca fiquei muito tempo no emprego. O emprego mais longo que eu fiquei, acho que foi 2 anos e meio. Nunca fiquei mais do que isso num lugar, porque pra mim, enjoa. Eu canso daquele lugar, eu me estresso muito, eu não consigo lidar mais com aquilo. Então, eu preciso mudar. E acho que nesse emprego que eu fiquei mais tempo, inclusive, foi porque a empresa me desafiava. Porque se não tem desafio, porque se eu não tenho desafio, eu lá, assim, né? mano, eu não tenho o que fazer aqui, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre fui buscar. E eu comecei a ficar muito frustrada em chegar aos 30 anos e não ser aquela pessoa que tem um salário, não tem um cargo firme, sabe? Que não tem como você construir isso mudando de lugar toda hora. Então, foi uma frustração muito grande. Só que aí eu descobri o quê? Que eu não era esse tipo de pessoa que ia seguir uma carreira linear. Eu era um tipo de pessoa diferente, que tem tantas outras pessoas diferentes como eu, que não querem esse caminho linear, que é a escadinha, né? Que não era isso que funcionava. E que rola um status também, né? Dentro dos nomes de cargo. Eu sou gerente, eu sou diretor. Então tem uma massageada no ego, assim, né? E eu não, pra mim, eu ficava assim, cara, mas não é isso que eu quero.
Pra mim isso não tá funcionando, pra mim eu tô mais patinando. Sim. Indo buscar esse tipo de coisa do que realmente evoluindo. Foi quando eu descobri a multipotencialidade, que eu descobri que eu era uma pessoa que gostava de muitas coisas e que elas não precisavam deixar de convergir para existir, que eu poderia ter todas ao mesmo tempo, desde que eu conseguisse administrar a atenção que eu daria para cada uma delas, e é o que eu tenho feito nos últimos anos. Isso para mim foi libertador, né? Demais, porque é uma grande frustração a gente chegar aos 30 e não ter nada sólido. Sabe? Por quê? Porque ensinaram pra gente que a gente deveria chegar aos 30 com tudo certo. Sim. E não tá. Ainda mais, eu não sei no seu caso, mas pelo menos pra mim, assim, meus pais, minha mãe ficou grávida de mim com 24 anos. Com 30 anos, ela já tinha meu irmão também. Então, assim, com 30 anos, meus pais já tinham uma empresa, que eu não sei até que ponto era sólida, porque a gente enxerga de um jeito quando a gente é criança, porque a gente não vê problema, né? Mas minha mãe já tinha 2 filhos, meus pais já tinham 2 filhos, uma empresa, e eu, chegando nos 30 anos, aí você se pergunta, o que eu tenho, né? E aí essa falta de estabilidade, eu acho que é o que a gente mais projeta nos 30, né? E tem uma relação de geração também, né, Lari? Se você olhar, por exemplo, o quanto a geração dos nossos pais foi provocada aos 30 já ter tudo aquilo, é óbvio que eles, o que eles fizeram? Eles jogaram toda aquela carga, expectativa na gente também. Só que o mundo mudou de um jeito abissal, assim. Foi bizarro o que aconteceu de mudança de tecnologia, de geração nos últimos 30 anos. Então, não tem mais como a gente comparar os nossos pais de 30 anos com a gente. Não tem como a gente ficar se comparando com uma geração tão diferente que nem internet teve, sabe? E querendo ou não, essa coisinha que faz vocês assistirem esse canal hoje é um negócio que mudou demais a nossa relação com comunicação, com sociedade, com trabalho, com tudo. Né? Muitos trabalhos foram criados a partir disso, a partir né? disso daqui. Então, quantos cargos não surgiram com o YouTube? Quantos cargos surgiram com o Twitter e todas as plataformas que a gente quantos conhece? trabalhos pararam de existir por causa da internet também, né? E isso é um negócio que meio que a gente tá errado em comparar gerações. Se você pega a geração dos nossos pais, geração X, né, e compara com a geração Y, que é a nossa, e tenta comparar com a geração Z, que é essa molecada que tem um monte de canal no YouTube aqui, você vai ver que não tem como você conseguir construir um valor relacional, sabe? Não tem relação. Porque são gerações que viveram condições muito diferentes. Só que a gente se compara. A gente se compara com os X, né, dos nossos pais e com os amiguinhos mais novos. Então a gente vê, às vezes, um youtuber aqui no próprio YouTube chegar em um canal, assim, milionário de seguidores. E a gente pensa assim, por que ele tem tantos seguidores? A gente fica se comparando até nisso. Quando a gente não percebe, tipo, o valor que a gente constrói com a nossa audiência. Exatamente. E é isso que vale realmente a pena. Por isso que vocês estão aqui, inclusive. Exatamente. E uma coisa que eu queria te falar, assim, do vídeo que eu gravei inspirado numa frase que você falou, que eu gosto muito, que você fala, maturidade não é a gente saber o que a gente quer, é a gente saber o que a gente não quer. Como é que foi pra você chegar nesse... Não foi uma coisa. Isso foi acontecendo, assim, quase um mês depois do outro, sabe? E não foi aos 30, foi um pouquinho depois. Então eu tava passando por uma fase de mudança, né, pra variar, e talvez a minha facilidade hoje de lidar com mudança se dá com o fato de ter passado por muitas. Em cada nova mudança que surgia, eu já tinha um aprendizado que eu não queria mais. Talvez, e isso é uma coisa que eu provoco muitas pessoas no meu canal, é experimenta, tenta. Você já tem o não, você já tem o errado. Pode ser que dê certo, pode ser que não. E se der o errado, pelo menos você tentou e aprendeu você mesmo, você não aprendeu com o erro do outro. Sim. Porque é muito lindo ler um livro de empreendedorismo falando dos casos incríveis, só que você não viveu aquilo, bicho. Se você não viveu, você não sabe se dá certo ou não. Chegar nos 30 anos com essa carga de comparação é o que faz com que a gente aprenda a não dizer não. Porque a gente sempre quer mais, a gente sempre quer o que o outro tem. Sim. E quando você aprende a conviver com as coisas que você construiu, você aprende a dizer não. E você principalmente aprende as coisas que você não quer mais na sua vida. Sim. E por mais doloroso que possa parecer, não é. Quando você realmente identifica libertador. que, puta, não quero mais isso, é a coisa mais maravilhosa do mundo, que você fica assim, tô livre. Eu sou formada em moda, trabalhei como estilista por 8 anos, sou mestre em comunicação e semiótica, terminando agora meu mestrado, faltam poucos dias para entregar, meu Deus do céu. Graças a Deus, aquela computação. E sou professora, gosto de trabalhar com marketing, gosto de compartilhar as coisas que eu sei. Então eu tenho algumas áreas híbridas que se conectam de certa forma, mas pode ser que não. Mas pra mim funcionou e todas elas, eu consegui construir conexão entre todas elas. Então, eu dou aula para empresas e para escolas,
aulas para falar sobre comunicação e gênero, para como você pode construir uma comunicação menos sexista, menos machista, sabe? Então, eu tentei juntar tudo que eu sei, todo o meu repertório, no que realmente me forma e o que faz as pessoas me procurarem quando elas querem alguma coisa. E é isso a grande riqueza, sabe, Lara? É o quanto a gente consegue construir um repertório único, que não se compara a ninguém. Ninguém vai ser igual a você quando você consegue um repertório diferente. E isso se dá ao ponto que você sabe dizer não para as coisas certas e sim para as coisas que você realmente vai fazer diferença na sua vida. Você tem toda a razão. E uma coisa que você falou que eu acho que, assim, há uns anos atrás a gente não conseguia lidar com isso, que é essa interdisciplinaridade. Que é você conseguir pegar coisas que aparentemente elas não se conectam e fazer com que elas funcionem. Porque assim, a gente não gosta de uma coisa só. Todo mundo gosta de várias coisas, mas colocaram a gente em caixinhas. Então quando você tem que decidir a faculdade, que eu acho que é um dos momentos mais terríveis da vida. Então você se coloca dentro de uma caixinha que não necessariamente ela faz sentido. É verdade. E essa caixinha é um problema gigante. Eu costumo usar uma metáfora da árvore. É como se isso fosse uma planta. Imagina que você vai plantar uma plantinha ali e vai começar a regar, ela vai começar a crescer. O que acontece nessa criação? Você, em vez de deixar, às vezes ela tá crescendo num espaço pequeno. Ela tá crescendo num espaço pequeno, o que você faz? Você poda, você vai cortando, você vai tirando para que ela não saia daquele espaço. Sabe quando o jardineiro vai lá e começa a podar todas as plantas para deixar ela tudo redondinha? E você fala assim, por que ele fez isso? Para ficar bonito ou para ficar esteticamente próximo ao modelo já pronto que eles têm lá como certo, como bonito? E não deixa as pessoas serem o que elas quiserem. Eu falo que a gente tem que ser muito mais árvore, que tem galho, que tem fruto, que a folha cai, que tem um monte de ciclos diferentes. Tem várias pesquisas que dizem que as pessoas vão ter 5, 6 carreiras diferentes ao longo da vida. E tá tudo bem, porque isso é maravilhoso, porque você tem vivência, sabe? Você tem coisas novas pra aprender. E isso é importante pra gente. Vamos florescer, entendeu, gente? Nossa, floresça aí, ó. Não deixa que a sociedade, não deixa que o pensamento dos outros, que o julgamento dos outros pode o que você pode ser. Porque se você deixa que as pessoas digam que você não deve ir para um lugar, quando você quer, o mínimo que você tem que fazer é testar. Se não der certo, beleza, você aprendeu e volta. Eu costumo dizer que a gente tem que criar ambientes até controlados de teste, sabe, Mari? Então, tipo, você quer fazer aquilo, mas você não quer ir de cabeça, que cria um ambiente controlado, ou seja, um teste. Tenta fazer só uma versão e tenta ali, que não vai te custar muito dinheiro, que não vai te demandar muito tempo, mas testa. Você testou e deu certo? Tenta mais um passinho e mais um passinho. Porque se você cair de cabeça, muitas vezes sim, você vai se frustrar, você pode fazer errado, pode ser que dê muito certo, mas as grandes chances mesmo são de que dê errado, sabe? Então, vai devagar. E uma coisa que eu ia te falar, que eu acho que nessa fase, assim, o que é muito difícil é a gente conseguir dosar essa questão de testar coisas novas com a responsabilidade de uma vida adulta. Os boletos. Né? Os boletos pra pagar. Eu vou deixar linkado aqui um dos vídeos mais maravilhosos que a Passa tem no canal dela, que são os recebidos dela. Os recebidos da vida adulta. Acesse esse vídeo. Porque os boletos não param de chegar, né? A gente vai chegar. E como é que você acha que a gente consegue fazer isso de uma maneira saudável? De conseguir começar uma coisa nova, mas não abrir mão das responsabilidades, que a gente não pode, né? Não acho que existe uma fórmula certa, tá? Não existe algo que eu vou dizer pra você, gente, faz isso que vai dar certo. Por quê? Eu não sei qual é a sua condição financeira, social, enfim, eu não sei onde você tá inserido pra dizer pra você que dá certo. Eu nunca vou ser a pessoa que vai dizer que a fórmula de sucesso pra você fazer alguma coisa tá aqui. Porque não tá, porque pode funcionar pra mim, pode não funcionar pra você e muito menos pra você que tá assistindo. Então, não tem uma coisa certa. Mas pra mim, vou compartilhar algo pessoal. Pra mim, todas as vezes que eu fui mudar de carreira, fui fazer um processo de mudança, eu nunca abandonei o que eu tava. Eu sempre continuei, porque aquilo era meu porto seguro, era o que me dava chance. Mas eu não deixava de tentar uma coisa nova, isso que eu tava falando. Então, eu trabalhava com moda, imagina, eu era estilista, fui estilista por 8 anos, e eu queria começar a trabalhar com comunicação digital. Primeira coisa que eu fui é começar a estudar sobre isso, porque na época, 2010, 2009, 2010, não existia nem curso pra isso. Sim. Onde que a gente estudava? No Facebook, nos grupos de entusiastas, assim, sabe? Onde a gente ia buscar evento, eu vinha pra São Paulo na época, assim, mês sim, mês não, pra participar de eventos, assistir palestras das pessoas que já estavam trabalhando com isso, pra tentar entender e conhecer. Tanto que o meu primeiro emprego na área de marketing digital, eu achei no Twitter. Nossa! Eu achei no Twitter, foi uma pessoa que compartilhou uma vaga, precisava de alguém com experiência em moda pra trabalhar com comunicação. Aí, ó.
eu consegui conectar os dois, entendeu? Então assim, cria a ponte. Você tá num lugar, imagina que você é uma ilha, viu? Se imagina como uma ilha. Você quer ir na outra ilha. Como que você vai até lá? Você tem que arrumar um barquinho. Ou você tem que construir uma ponte. E esse barquinho, essa ponte é que você tem que fazer, que é o teu transacional, sabe? É o teu transatlântico. Você vai pegar o teu avião que passa aqui, entendeu? Mas como você vai conectar? Porque se você não conseguir construir essa conexão, faz muita diferença e você vai ficar frustrado mesmo. Mas é construir esse passo que vai conseguir fazer com que você chegue do outro lado. Pra que você consiga fazer isso, você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber pra onde você tá indo. Ou seja, você não compra passagem, você não chega no aeroporto e fala assim, quero ir pra algum lugar. Você não chega. Posso entrar nesse avião? Não. Não, você não pode. Você chega lá, você já compra uma passagem com destino. Saiba onde você quer chegar. Porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar e onde você tá, você começa a entender como construir a pontezinha ou que tipo de barco, que tipo de avião você vai precisar pra chegar lá. Isso vai te ajudar de verdade. Perfeito. Então assim, ó, depois dessa aula, a gente encerra esse vídeo. Vou deixar aqui embaixo também o link do vídeo que a gente gravou pra Passa, que eu gravei o Passa no RH, a tag dela, que é praticamente o programa do Jô Soares dentro do YouTube. Então, não deixa de passar lá, se inscreve no canal dela. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, foi maravilhoso. Aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Beijo, tchau.